O que será que acontece quando o líder da maior superpotência do mundo entra em rota de colisão, mas de colisão direta, com a autoridade espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas? Pois é, vamos desvendar agora essa impressionante guerra de palavras entre Donald Trump e o Papa Leão XIV. Uma disputa que, sinceramente, meio que borrou as fronteiras entre o que é poder político e o que é fé. Bom, vamos direto ao ponto com essa afirmação aqui que é, no mínimo, surpreendente do Donald Trump. Ele não está só discordando do Papa, não. Ele está sugerindo que é, de alguma forma, o responsável pela posição do próprio pontífice. Isso já mostra o nível pessoal e sem precedentes que essa briga toda alcançou desde o comecinho. Mas para a gente entender como chegamos a ataques tão pessoais assim, a gente precisa voltar um pouquinho. A raiz desse conflito não está nos tweets, sabe? Está numa colisão fundamental de visões sobre guerra, sobre paz e sobre o próprio papel da fé no mundo. Reparem só na velocidade com que tudo isso aconteceu. Em março, a gente tinha uma discordância sobre usar religião para justificar uma guerra. Coisa de algumas semanas depois, em abril, a situação simplesmente explode com uma ameaça de aniquilação e uma condenação direta do Papa. A escalada foi assim, meteórica. E aqui a gente vê o choque de dois universos. De um lado, o Papa, defendendo a paz, uma diplomacia que se baseia em princípios morais. Do outro, o Trump, com aquela abordagem de força primeiro, prometendo aniquilar e colocando o interesse nacional acima de tudo. São duas linguagens de poder que não poderiam ser mais diferentes. Com visões de mundo tão opostas, era meio que inevitável que eles batessem de frente. Mas acho que ninguém esperava que a coisa fosse ficar tão pessoal. E os ataques vieram diretamente do topo, de forma pública e, olha, implacável. A resposta do Trump não veio por canais diplomáticos, não. Veio pelas redes sociais. E a linguagem usada? Fraco, péssimo. É o tipo de ataque que a gente espera num debate político bem quente, não numa discussão com o líder da Igreja Católica. E não parou na política externa, não. A retórica do Trump foi fundo, sabe? Com acusações de viés político, críticas sobre criminalidade, e chegou ao ponto de envolver a família do Papa, dizendo que preferiu o irmão dele por motivos puramente políticos. Foi uma tática de desmoralização total. A estratégia aqui é bem clara, né? Ao chamar o Papa de político, o Trump tentou deslegitimar a autoridade moral dele. A ideia era basicamente pintar as críticas do Papa, não como um apelo espiritual, mas como uma interferência política partidária e, portanto, inválida. Mas talvez a afirmação mais ousada de todas tenha sido essa aqui. Trump basicamente disse que ele foi o motivo pelo qual o Papa foi eleito. É uma alegação impressionante que sugere uma influência sobre um dos processos mais secretos e sagrados do mundo. E aí, como é que o Vaticano reagiu a essa avalanche de ataques? Bom, eles não ficaram em silêncio. A resposta foi unida, foi firme e veio de todos os cantos da Igreja. A primeira linha de defesa dos líderes católicos foi lembrar todo mundo quem o Papa representa. Ao chamá-lo de vigário de Cristo, que é basicamente o representante de Cristo na Terra, eles estavam elevando o debate para cima da política, argumentando que um ataque ao Papa era um ataque à própria fé. Outras vozes, como a do padre James Martin, foram ainda mais diretas. A preocupação não era só com a política, mas com a moralidade da coisa toda. Eles classificaram os comentários do presidente como não cristãos, sugerindo que a retórica em si já violava os princípios fundamentais da fé. E essa análise de uma oficial do Vaticano vai bem no centro da questão. Não se trata só de uma discordância, mas de um choque entre duas formas de poder. A voz moral, que apela à consciência, contra a gramática da força, que só entende o domínio e o controle. E olha, não dá pra gente subestimar o quão raro foi o posicionamento inicial do próprio Papa. Geralmente, os papas evitam confrontos diretos com líderes mundiais. Ao nomear e criticar Trump, o pontífice estava sinalizando que, em certas situações, a neutralidade diplomática acaba se tornando uma forma de cumplicidade. Então, qual é o resultado final de um choque tão monumental como esse? As consequências vão muito além de Washington e do Vaticano, viu? Elas acabam afetando a política e a fé de milhões de pessoas. Só para a gente ter uma perspectiva, historicamente, a relação entre a Casa Branca e o Vaticano, mesmo que às vezes fosse tensa, sempre foi marcada por um respeito diplomático. O que a gente viu aqui foi a demolição completa desse protocolo, transformando a diplomacia num espetáculo público.
E talvez o impacto mais duradouro seja justamente o político. Para muitos eleitores católicos conservadores, apoiar o Trump era uma questão de pragmatismo, mas esses ataques diretos ao Papa parecem ter sido a gota d'água para alguns, criando uma rachadura num bloco de eleitores que antes era considerado super sólido. Do final das contas, esse confronto todo nos força a perguntar: o que realmente define o poder hoje em dia? É a força política e econômica de uma nação ou é a autoridade moral que consegue atravessar fronteiras? Numa era tão polarizada, qual dessas vozes acaba prevalecendo? A resposta para isso pode definir não só a política, mas o futuro da própria fé.